Vamos então resolver o conjunto de exercícios F41 de figuras geométricas sobre problemas de semelhança de triângulos. Este conjunto de exercícios tem 4 perguntas. Vamos começar aqui pela primeira, que diz o seguinte: no esquema seguinte pretende-se determinar a altura da Torre Vasco da Gama. Portanto, em função destes dados, mostra então que os triângulos ABC e os triângulos ADE são semelhantes. E depois em seguida calcula a altura da Torre Vasco da Gama. Recorrendo aos critérios de semelhança de triângulos, vamos então demonstrar que o triângulo ABC é semelhante ao triângulo ADE. Tendo em conta o terceiro critério, ala, ou apenas AA, ângulo-ângulo, que diz que dois triângulos são semelhantes quando dois ângulos internos de um são geometricamente iguais a dois ângulos internos do outro, nós vamos demonstrar que estes dois triângulos são semelhantes. Consideremos aqui este croquis, portanto, o triângulo ABC e o triângulo ADE. O que é que nós verificamos? Verificamos que o ângulo A é comum aos dois triângulos, portanto, existe já um ângulo que é exatamente igual. E o ângulo B e D, que são ângulos retos, têm a mesma amplitude. Portanto, os dois triângulos têm dois ângulos iguais. O ângulo A, que é comum a eles, e o ângulo B e D, que tem de amplitude 90 graus. Por outro lado, temos aqui esta proporcionalidade entre o lado AD e o lado AB, que vai definir a razão de semelhança entre os dois triângulos. Portanto, tendo em conta o critério ALA, ou seja, ângulo, lado, ângulo, ou apenas ângulo, ângulo, podemos então concluir que o triângulo ABC e o triângulo ADE são semelhantes, em que K é a razão de semelhança entre os dois triângulos. Vemos aqui as retas paralelas e as duas retas secantes, de onde podemos aplicar diretamente o teorema de Tales. Aplicando então o teorema de Tales ao conjunto destes dois triângulos, nós podemos dizer que AD está para AB, assim como AE está para AC e assim como DE está para BC. Portanto, na parte de cima temos os lados do triângulo maior, na parte de baixo temos os lados do triângulo menor. É preciso ter atenção a isso para não haver misturas, não é? Portanto, ou pomos em cima, no numerador, os lados do triângulo maior e depois inversamente em baixo os do menor, ou ao contrário. Como nesta igualdade de frações conhecemos o numerador e o denominador desta, portanto isto é AD, que é 217,5 metros, e AB, que é 1,8 metros, nós temos aqui definida a nossa razão de semelhança entre os triângulos. Portanto, com base nesta razão, podemos calcular, utilizando uma das outras frações, o valor que nós pretendemos. Neste caso, pretendemos saber o valor DE, que é a altura da torre. Portanto, se AD é igual a 217,5, AB é igual a 1,8, BC é igual a 1,2, BC é 1,2, DE não sabemos. Utilizamos então a primeira fração e a terceira. Fazemos a igualdade. Da propriedade da igualdade, produtos extremos é igual ao produtos meios. Temos então 217 vezes 1,2 é igual a 1,8 vezes DE. Resolvendo em ordem a DE, DE é igual a 217,5 vezes 1,2 a dividir, porque o 1,8 está a multiplicar no primeiro membro, por 1,8. Portanto, DE é igual a 145 metros. Agora vamos rever um conceito teórico que vai nos permitir resolver o segundo problema. No fundo é a generalização do corolário do teorema de Tales, que diz o seguinte, que um feixe de retas paralelas determina em duas retas transversais segmentos de reta correspondentes diretamente proporcionais. Pois bem, vamos recordar então o teorema de Tales, que diz-nos o seguinte: se no mesmo plano duas retas paralelas intersetam duas retas secantes, nos triângulos obtidos, os lados correspondentes têm os comprimentos proporcionais. Como nós já vimos, sabemos que AB está para AM, que é o lado do triângulo pequeno, assim como AC, que é este lado do triângulo maior, está para AN, que é o lado correspondente do triângulo menor, assim como BC está para MN. Portanto, isto define-nos uma razão A sobre B. Na parte de cima temos então os lados do triângulo ABC e na parte de baixo temos os lados do triângulo AMN. Já sabemos que pode ser ao contrário, mas o que é conveniente é que no numerador tenham os lados do mesmo triângulo, não é assim? É assim como no denominador. Portanto, A sobre B é, no fundo, a nossa constante de proporcionalidade, que é um número racional. Portanto, do corolário do teorema de Tales,
do corolário do teorema de Tales, também sabemos que se no mesmo plano duas retas paralelas intersetam duas retas secantes, os segmentos de reta correspondentes formados por essas interseções são diretamente proporcionais. Isto é, o segmento de reta AM é diretamente proporcional ao segmento de reta AN, assim como o segmento de reta MB é diretamente proporcional ao segmento NC. Ora, vamos demonstrar isso. Tendo em conta o teorema de Tales, que nós já vimos anteriormente, AB está para AM, assim como AC está para AN, assim como BC está para MN, e sabendo que AB é igual a AM mais MB, e do mesmo modo AC é igual a AN mais NC, podemos então substituir em cima o AB e o AC. Fica então AM mais MB sobre AM, e aqui AN mais NC sobre AN. Separando então as duas parcelas que nós temos nestas duas frações, fica AM sobre AM mais MB sobre AM, e aqui AN sobre AN e NC sobre AN. Ora, nós sabemos que AM sobre AM é 1, assim como AN sobre AN também é 1. Então, tendo em conta apenas estas duas frações iniciais, esta igualdade inicial, temos 1 sobre MB sobre AM é igual a 1 sobre NC sobre AN. Ora, podemos simplificar este 1 com este 1, subtraindo uma unidade a ambos os membros, ou passando o 1 para o outro lado como menos, fica 1 menos 1 dá 0, portanto fica MB sobre AM é igual a NC sobre AN. De onde, se passarmos este NC, se trocarmos este NC com este AM, MB fica MB sobre NC e o AM passa para cima, AM sobre AN, o que é que nós chegamos à conclusão? Chegamos à conclusão que MB é diretamente proporcional a NC, assim como AM é diretamente proporcional a AN. Cá está o que nós dissemos: se duas retas paralelas intersetam duas retas secantes, os segmentos correspondentes formados por essas interseções, que é este segmento e este segmento e aquele, são diretamente proporcionais. Portanto, aqui estes dois verdes e os dois pretos. Podemos então generalizar que um fecho de retas paralelas, determina em duas retas transversais, portanto, neste caso secantes, segmentos de reta correspondentes diretamente proporcionais. Isto é, AM está para AN, assim como MB está para NC, assim como BD está para CE. Portanto, isto no fundo resulta do teorema de Tales. Só que em vez de estarmos a comparar triângulos, portanto este triângulo pequeno, este triângulo AMN, que é semelhante ao triângulo ABC, que é semelhante ao triângulo ADE, estamos a raciocinar em termos de comprimentos de lados. Se desconhecemos um dos quatro, conseguimos calcular imediatamente o quarto, não é? Tendo visto isto, vamos então passar à resolução do segundo problema. Na figura A e B são retas estritamente paralelas. As medidas indicadas estão em centímetros. Mostra que os triângulos da figura são semelhantes e determinam o valor de x. Portanto, se esta reta A e a reta B são paralelas, então significa que o ângulo ABC, estes ângulos a verde, e o ângulo ADE, são estes ângulos a verde, são iguais. Assim como os ângulos BCA e o ângulo DEA, que são estes ângulos a vermelho, também são iguais. Relembremos então que este ângulo verde é correspondente deste e este vermelho também é correspondente deste. Sabemos que os lados BC e DE são diretamente proporcionais e essa constante de proporcionalidade é este valor de k, pelo teorema de Tales, nós já sabemos isso. Podemos então concluir pelo critério ALA que estes dois triângulos têm um lado proporcional e os ângulos adjacentes correspondentes são iguais. Portanto, este ângulo verde é igual àquele e este vermelho também é igual àquele vermelho. Na segunda pergunta, pedem-nos para calcular o valor de x. Ora, vamos resolver este problema exatamente de duas maneiras. Vamos aplicar diretamente o teorema de Tales e no segundo método vamos calcular o valor de x tendo em conta o corolário do teorema de Tales, para ver exatamente qual é a nossa diferença e quando é que devemos aplicar o corolário ou o teorema diretamente. Sabemos pelo teorema de Tales que AD
está para AB, assim como AE está para AC, como DE está para BC, é a comparação dos lados dos dois triângulos. Temos que calcular o valor da AD, porque nós temos os dois segmentos, a soma dos dois é que vai dar o lado AD, e temos que calcular o lado AE também. Portanto, sabemos que AD é igual a AB sobre BD, de onde AD é igual a 9. E sabemos que AE é igual a AC mais X, de onde AE é igual a 3 mais X. Utilizando então as frações relacionadas com os lados do triângulo, sem ser os triângulos desta base, fica AD sobre AB é igual a AE sobre AC. Substituindo o AD por 9, o AB por 5,4, o AE por 3 mais X e o AC por 3, e recorrendo à propriedade de igualdade, produtos extremos igual a produtos meios, calculamos o valor de X igual a 2. Agora vamos ver pelo segundo método, pelo corolário. Temos aqui a dedução que nós já fizemos teoricamente antes, para demonstrar exatamente que os segmentos de reta formados são proporcionais. O que nos interessa é que esta igualdade. Temos então BD está para o segmento CE, assim como o segmento AB está para o segmento AC. Portanto, segmentos da mesma linha, da mesma cor, não é? Portanto, isto é a conclusão teórica que nós vimos antes. Aplicando diretamente os valores a esta igualdade, temos então BD igual a 3,6, CE é o que nós pretendemos determinar, que é este valor de X, o AB é igual a 5,4 e o AC é igual a 3. Portanto, torna-se muito mais simples. Portanto, nós, na resolução deste problema, iríamos logo ter aqui esta igualdade. Sabemos que este segmento está para este, assim como este está para aquele. Como nós desconhecemos um, calculamos esse valor. É o que nós vamos fazer agora. 3,6 sobre CE é igual a 5,4 sobre 3. Portanto, 5,4 vezes CE, produtos extremos é igual a produtos meios, é igual a 3,6 vezes 3, ou seja, C é igual a 2. Como nós vemos, o resultado é exatamente o que nós obtivemos antes e é muito mais simples de resolver a questão. Simplesmente aqui nós fizemos a dedução, escusávamos de fazer. Não é? Portanto, nós sabemos que o fecho de retas paralelas pode ser constituído apenas por duas retas, por 3, por 4 ou por mais. Não é? O que nós sabemos é que os segmentos formados, correspondentes, são diretamente proporcionais. Vamos à terceira pergunta. A figura representa um depósito de gás na forma cilíndrica. Sabe-se ainda que AB, portanto, AB é igual a AC, é igual a 15 metros. CB é paralelo a ED. E sabemos que ED é igual a 5 metros e EA é igual a 6 metros. Mostra que os triângulos EAD, que é este triângulo pequeno, é semelhante a este triângulo CAB. Portanto, isto aqui é teorema de Tales e, portanto, os ângulos já sabemos que são iguais. Pelo critério ALA, nós sabemos que o ângulo AED, que é este ângulo a vermelho, é igual ao ângulo ACB. Portanto, estes dois ângulos a vermelho são iguais, assim como estes a verde. E estes ângulos são iguais porquê? Porque são ângulos correspondentes. Portanto, se dois triângulos têm dois ângulos internos iguais, portanto, e o lado adjacente a eles é proporcional, porque é sempre proporcional, por isso é que o critério por vezes designa-se por AA, apenas ângulo, porque basta ter dois ângulos iguais, escusamos estar a raciocinar em termos de lado. Embora saibamos que se estes dois ângulos são iguais, é evidente que existe uma constante proporcionalidade entre os lados. Essa constante existe sempre. Que é igual, neste caso, por exemplo, a CB sobre ED ou o inverso. Não é? Portanto, pelo critério ALA, nós dizemos que o triângulo ABC é semelhante ao triângulo AED. Na segunda pergunta, pedem-nos para calcular o valor aproximado do perímetro da base do depósito. Para calcularmos o perímetro, nós sabemos que o perímetro é igual a π vezes d, ou 2πr. Precisamos saber este diâmetro, que no fundo é 2 vezes o raio, isto é, a medida CB. Neste caso, vejamos, como nós temos medidas que envolvem o lado do triângulo maior, já não nos interessa recorrer ao corolário do teorema de Tales para pensar em termos de segmentos proporcionais. Já temos aqui o lado do triângulo maior, então vamos recorrer diretamente ao teorema de Tales. Sabemos que AB e AC é igual a 15, ED é igual a 5 e EA é igual a 6. Portanto, formando as frações, temos então que AC
AC está para AE, assim como AB está para AD e assim como CB está para ED. Temos aqui, pelo teorema de Tales. Sabemos AC que é 15 e AE que é 6 e portanto substituindo as outras também sabemos aqui AB igual a 15 e ED igual a 5. Como nós queremos calcular o CB, vamos utilizar aqui a razão de proporcionalidade, que esta é que interessa-nos, e outra fração que envolve a nossa variável, que é CB. Então temos 15 sobre 6 é igual a CB sobre 5, resolvendo em ordem a CB, temos CB igual a 12,5 metros. Sabemos que o perímetro da base é igual a 2πr, ou, substituindo o raio pelo diâmetro, neste caso é o que nós temos, que é CB, este 2 simplifica com aquele 2, fica então π vezes d. Portanto, π vezes d é 12,5, portanto o nosso diâmetro é 39,2699. Como queremos duas casas decimais, vamos arredondar às centésimas. Este 6 é maior que 5, portanto passa a 27. Temos então 39,27 metros. Vamos finalmente ao quarto problema. Na figura seguinte, AB é paralelo a ED, determina BC e AC. Neste caso, temos que ter em atenção se vamos aplicar o teorema de Tales ou o corolário. Pois bem, vamos chamar aqui a atenção do seguinte. Imaginemos que este ponto de interseção das secantes não está aqui neste ponto, mas está aqui no meio destas duas primeiras paralelas. Significa que ela vai ser assim e assim. Significa que estes dois triângulos formados para baixo estão no mesmo sentido, mas o triângulo que fica para cima está invertido. Significa que nós temos que ter atenção porque os segmentos de reta não são proporcionais na horizontal. É o que acontece aqui no nosso caso. Como o ponto de interseção das secantes é entre as duas paralelas, nós não podemos dizer que o segmento BC é proporcional ao segmento AC, não é? Porque este ponto não resulta da interseção das secantes com nenhuma paralela. Então, numa situação destas, nós devemos utilizar sempre o teorema de Tales, não é? Para não haver confusão. Então, neste caso, fica BA está para ED, assim como BC está para CD. Cá está, BC não está para AC, BC está para CD, porque os triângulos estão invertidos e o lado correspondente a este é aquele. E depois AC está para CE. Substituindo então o BA por 18, o ED por 12, o CE por 8 e o CD por 9, chegamos a estas duas igualdades. Portanto, a primeira dá-nos a razão de semelhança, não é? 18 sobre 12, e depois cada uma delas permite-nos calcular o valor desconhecido. Vamos utilizar a primeira, 18 sobre 12 é igual a BC sobre 9. Resolvendo em ordem ABC, nós temos BC igual a 13,5 cm. E utilizando a primeira e a terceira, vamos ter 18 sobre 12 igual a AC sobre 8, ou seja, AC igual a 12 cm. Portanto, é preciso ter atenção a isto, não é? Porque poderia haver aqui a tentação de pensar em termos do corolário do teorema de Tales e dizer que BC está para AC, assim como CE está para CD. E isto é errado, não é? É errado porque este ponto não é um ponto de interseção da secante com a paralela. Sugiro que analisem melhor esta questão. Por exemplo, a questão do ponto de interseção das secantes está, por exemplo, entre uma das paralelas. E analisarem que não podem aplicar no todo o corolário do teorema de Tales.